E agora, a Rádio Independência de Santo André tocará para vocês a nova canção da mais querida dupla caipira do momento. Todo mundo quieto, mão na cabeça! Passa no microfone e deixa a música tocando! Deixa a música rodando! Não encoste nele, sai daí, senão essa é uma ação revolucionária! Todo mundo pro banheiro! 2, 3. Tá funcionando, som. vamos! Testando. A história desse filme, ela começa praticamente quando eu ainda estava preso, né? No final do período de cadeia, eu escrevi o Em Câmara Lenta, que era um romance que falava sobre a guerrilha, sobre o período em que os guerrilheiros estavam na rua fazendo as suas ações. E, particularmente, sobre o período final da guerrilha, quando nós estávamos sendo derrotados, né, militarmente pela ditadura. Né? Isso é importante dizer, né? Porque nós fomos derrotados militarmente pela ditadura, mas acabamos vencendo politicamente porque a ditadura acabou. Né? Companheiros trabalhadores, tomamos esta rádio pela força de nossas armas, porque é pela força das armas que a ditadura impede qualquer manifestação em nosso país. É pela força das armas que eles impedem os operários de reivindicar melhores salários. Naquela época, eu consegui escrever sobre a vida na guerrilha, fora da cadeia, mas eu tinha uma dificuldade muito grande para escrever sobre a cadeia, né? Não é muito difícil de entender por que eu tinha essa dificuldade de escrever sobre o período de cadeia. Eu levei praticamente 30 anos até conseguir efetivamente botar no papel o que veio a ser a primeira versão do roteiro desse filme que vocês viram, né? Eu escrevi, em 2001, eu escrevi a primeira versão desse roteiro, né? E a Marema leu e falou imediatamente que esse filme ia me trazer muitos problemas, como de fato trouxe. Eu não quis nunca escrever um dramalhão a respeito da minha vida, da vida daquelas pessoas que eu conhecia e etc. Né? É nesse sentido que talvez o filme tenha um parentesco com o documentário, né? Ele procura reduzir a invenção pessoal, a intervenção do Renato Tapajós de 2002, em cima da história do Renato Tapajós de 1969, né? Ao mínimo, né? E tenta, como a gente faz nos documentários, ser fiel àquilo que aconteceu naquele período, né? Quando você passa por um processo de tortura, por um processo de violência cometida contra você, né, é evidente que você sai com um ódio muito grande, com um rancor muito grande, com, sabe, uma vontade de pegar um cara daqueles e, enfim, dar um jeito dele. Mas o verme. Mas com o tempo, isso passa, né? E o que você retém não é o ódio, é o sofrimento, né? E é isso que eu procuro retratar no filme, né? E é por isso também que o filme não tem uma historinha, né, semelhante às histórias que vocês costumam ver no cinema ou na televisão, né? Mas tem um tipo de abordagem muito mais, digamos, seca. Eu sou o Capitão Guimarães.
Aliás, todo mundo aqui se chama Guimarães. Eu vou fazer uma pergunta, se você permite, para a Marema, porque ela é de São José dos Campos, né? E ela, como diretora assistente, ela não teve a carga psicológica do Renato, que passou por isso, né? Queria que ela falasse um pouco como foi ela ser essa auxiliar ou co-diretora de um filme, sem ter a carga e tendo que encarar mais a dramaturgia sem o drama que viveu o Renato, né? Foi meio difícil, inclusive o Renato é meu marido, então foi meio difícil vivenciar aquilo tudo, né? Na filmagem, sabendo que aquilo tudo tinha acontecido de verdade com ele, né? E as cenas são verídicas, só mudou os nomes dos personagens, mas tudo aquilo ali aconteceu daquela maneira, né? E até tem gente que fala, mas é tanta violência assim, não parece um pouco de exagero, né? Falei, bom, pode parecer, mas foi o real, foi aquilo que aconteceu mesmo naqueles 7 dias, né? Antes de passar a palavra ao público em geral, eu vou tomar a liberdade de convidar o Yamamoto, que protagonizou uma das cenas mais belas e emocionantes neste filme. Gostaria que ele chegasse aqui em frente e falasse para o nosso público a experiência de como ele se preparou, como ele se sentiu fazendo aquela cena muito importante para o filme. Por favor, Yamamoto. Acho que antes de mais nada, eu só tenho que agradecer ao Renato, Marinho, pela oportunidade que foi fazer esse personagem, o Toshio. Tivemos, em primeiro lugar, não foi uma palestra, foi a história de vida do Renato, né, que já nos deixou muito comovidos e muito revoltados. Acho que quando se fala de tortura, assistindo ao filme, eu nunca tinha assistido, foi a primeira vez, né, junto com todos vocês, e foi assim, é chocante, é terrível, né, ver até onde o ser humano é capaz de causar mal ao outro, né? E agora eu tenho uma filha, né, de 3 anos, exatamente, e assistindo a minha cena, né, consegui, né, ter toda a dor do que, não o personagem, mas esse meu outro companheiro, né, viveu de verdade, né, o quanto isso foi dolorido, ter a sua vida exatamente, você está naquela prisão, você está fechado, completamente isolado do resto do mundo. A minha filhinha! Nós podemos... Não chega perto! Eu não tenho nada a ver! Eu acho que o japonês não conseguiu ver nenhum sentido nisso tudo. Tem algum sentido? Claro que tem. Queria dizer que o Renato Tapajós, nós fomos companheiros da mesma cela, né? No presídio Tiradentes e no DOPS, onde pudemos presenciar tudo isso que passou no filme. A tortura era isso mesmo que passava entre nós lá. Todos nós fomos torturados a esse nível, pancadaria. Então o filme é uma cópia fiel daquilo que aconteceu nos anos de final de 69 com a ditadura militar. E nós sobrevivemos. Com aqueles torturadores que praticaram aquelas cenas que vocês assistiram, hoje ou morreram ou estão em desgraça por aí. Enquanto nós damos a cara e viemos e nos apresentamos de público para relatar aquilo que passou naqueles anos de ditadura. A história da República, né, brasileira, ela sofreu alguns golpes, né?
E é interessante que a gente, quando pensa nesses golpes, a gente estuda na escola os outros golpes que a República sofreu. Entretanto, o de 64, geralmente, ele é pouco abordado. E o que eu acho agora é que, com um filme como esse, a gente começa a quebrar esse tabu, né? Exatamente porque a gente começa a colocar o dedo na maior ferida, que eu acho exatamente porque existe esse tabu diante da sociedade e que é um absurdo a existência desse tabu. Nós precisamos exatamente de mistificar esse tabu, para que a sociedade conheça de uma maneira clara exatamente o que acontecia nos porões da ditadura. Boa noite a todos. Primeiro, meu nome é Daniel, sou de 88, então graças a Deus eu não vivi nada dessa merda aí, mas eu fico bem, desculpa, mas eu já conheci o trabalho do diretor, se não me engano em 82, na verdade eu vi recente um documentário, se não me engano Linha de Montagem, Linha Operária, alguma coisa assim, que eu tinha feito. Eu sou de São José, nasci aqui, mas eu fui criado em São Bernardo, né? Voltei agora há pouco para cá. Vou falar para você que se a intenção foi passar um pouco do teu sofrimento, cara, tu conseguiu, porque eu fiquei mega comovido ali, perturbado, porque violência, maldade a gente vê em qualquer lugar, cara, a gente vê em outros países, a gente vê, sabe, lá na Síria, Arábia, mas sabe o que dói, cara? É quando tu vê que essas porra aconteceu no teu país, cara. E não faz muito tempo não, foi recente. E o pior é saber que ainda acontece. Só queria te dar os parabéns mesmo, tá? É um prazer, de verdade, estar conhecendo todos vocês, principalmente você, né? Foi um prazer mesmo. E que dê continuidade, cara. Divulga isso aí, tem que mostrar mesmo, todo mundo tem que saber, a juventude tem que conhecer, sabe? E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, meu cara. Para que uma pessoa faça o que vocês viram, o que os caras faziam nesse filme, né? Aqueles caras não tinham hesitação nenhuma, não tinham culpa nenhuma, pelo contrário, eles se aqueciam, né, para transbordar emocionalmente, né, uma espécie de ódio, né, em cima da gente. Todo mundo furando petróleo, dedo indicador no chão e girando em torno dele. Filho de uma puta! Eu quero ver petróleo, caralho! Então você é o Marcos. Senta no trono. Quem é o encarregado do contato de vocês com a direção da ala vermelha? Quer passar 2 meses em cana? Chuta direito, puta que eu pariu! A tortura é uma coisa que acompanha toda a humanidade, né? Mas quem diz que uma pessoa é capaz de torturar a outra friamente, sem entrar no jogo, sem se transformar numa espécie de monstro naquele momento, mente, né? Talvez alguns psicopatas, pela característica do seu desvio comportamental e psíquico, né, possam até ter uma atitude fria na tortura. E é muito provável que o governo, a ditadura, né, o sistema repressivo da ditadura, tenha recrutado vários desses psicopatas, né? Mas não eram só psicopatas. Haviam entre os torturadores diversas pessoas que eram soldados comuns, policiais comuns, né? Até mesmo militantes anticomunistas, né? Que não eram necessariamente doentes mentais, né? Eram pessoas que, à força de um autoconvencimento, né,
e de um esquentamento muito violento eram capazes de fazer as maiores barbaridades, né? E isso é imperdoável, né? E isso é uma coisa que não dá para esquecer nem para perdoar. Não. Você acha que a tortura tem algum sentido? Claro. É o limite. A última esperança, encontrar-te me fez criança. Quando era frio, não era, seu filho da puta? Porque já é meu, sem eu saber sequer. Porque és o meu homem, e eu sua mulher. Porque tu me chegaste, sem me dizer que vinhas, e tuas mãos foram minhas, com calma. Porque foste em minha alma, como um amanhecer. Porque foste o que tinha de ser.